usar IA, pensar IA. Me conta um pouco sobre isso, assim. Qual que é a sua visão de como os negócios estão atuando hoje e para onde que eles precisam ir? Essa pergunta é muito boa, porque usar IA preconiza que, se o verbo é usar, significa que você está usando uma ferramenta. Você usa uma roupa, você usa um calçado. Então, esse verbo está vinculado muitas vezes a uma estrutura ferramental. E a gente na Mater entende, e especialmente depois da minha ida à China, que eu sempre cito como um grande ponto de mudança do que a gente estava pensando, porque o correto seria pensar IA. Então, IA não é ferramenta, IA é modelo cognitivo. Quando a inteligência artificial é posicionada na empresa como um novo modelo cognitivo, você para de usar, você para até de citar ela na terceira pessoa. Ah, quem fez foi a IA. Na verdade, você vai entendendo que você pensa em IA e pensar utilizando, né, através dela, você vai entender que o resultado é você aprimorado. Então, uma coisa que eu tenho sempre falado, assim, se você é médico, você é advogado, e se você não estiver usando, qual é o risco de você estar vivendo num tempo em que você vai ver pessoas que não têm o currículo de medicina, nem o diploma de advogado, e vai ver que pessoas vão conseguir resolver problemas. É perigoso o que eu estou falando, mas é muito importante entender que isso é algo que é programado para acontecer. Qual é o ponto do meu pensamento? É que se você é médico e você usa, aí sim você potencializa muito mais o que você estava fazendo. Então não é uma coisa de substituir, mas é uma coisa de te aprimorar. E se agora ela te coloca numa posição incômoda de você sair de uma posição média, cabe você colocar isso na estratégia dos negócios, estratégia da sua própria vida. Tem muitas discussões sendo feitas a partir daí, de como ela eventualmente te emborrece se você usa ela preguiçosamente. E eu tenho falado muito isso, assim, se você usa como um Google para poder ter a resposta mais rápida, porque você quer fazer uma tarefa mais rápida, você está usando errado, né? Você tem que você tem que pensar para que você possa acertar a resposta disso com um pensamento aprimorado. Eu brinco que se você está começando a usar, está começando a experimentar para escrever um texto, e o texto está mais rápido na IA do que sem a IA, você ainda não entendeu. Os primeiros textos que você vai gerar vão ser mais lentos, você vai demorar mais para fazer usando do que não usando, porque você tem todo um exercício de treino, um exercício de entendimento de contexto, todo um repertório que você precisa passar para o prompt ficar elaborado o suficiente. Funciona para ser mais rápido quando a pessoa é mais preguiçosa. Então, esse é o lugar que a gente tem tentado evitar, de modo que você vai ter produtos rápidos para você poder usar. Na Mater a gente tem a Mater Service, que é onde a gente usa o conceito de Service as a Software, né? Que é a consultoria agora, ela evolui para um modelo de serviço, né? Como sistema, como software, né? Que você tem ali uma posição de pegar na sua mão e te levar do outro lado, rapidamente te mostrar como é que faz. Mas não adianta você só pedir alguém para te ajudar. Você precisa de fazer um exercício contínuo de pensamento, de aprendizagem usando IA. E aí a gente tem a Mater Academy, que é a escola de IA, que eu falo que é uma escola diferente, porque ela não é uma escola que te ensina, e sim ela te faz aprender. E são coisas que parecem a mesma coisa, mas são bem diferentes. Você não precisa mais de um professor que te fale qualquer resposta. Tem muitas respostas feitas não só pelo chat GPT, pelo Claude. O Google já estava fazendo esse papel há muito tempo. O professor desse momento, ele é o que te ajuda a aprender. Então, ele tem que te ajudar a construir modelos cognitivos que te ajudam a chegar nos raciocínios. Isso não pode ser perdido. Por isso que o uso preguiçoso, usar IA, é quase sempre esse exercício preguiçoso de você tentar chegar mais rápido no destino.
Não é sobre isso. Você tem que pensar em aprimoramento. Quando você consegue fazer isso, você vai conseguir fazer coisas bem legais. Aí a gente se aprimora, o ser humano se aprimora para que o profissional se torna mais potente. Né? Essa é a visão. É muito interessante isso que você trouxe, porque toca em um lugar que, de certa maneira, reverbera um sentimento muito presente na era da IA. Que um deles é o FOMO, que a gente fica nessa dúvida para onde ir, né? E esse medo de perder também o tempo inteiro, tanta coisa vindo. E vou usar aqui, trazendo mais pro sintoma mesmo, que é o medo. É o medo dessa máquina ela substituir e fazer tudo que eu sei, assim. E aí, eu sei que você tem uma experiência muito grande com pessoas, com consultoria, com negócios. Na sua visão, como que o profissional, que eu nem vou dizer que é do futuro, porque é quase agora, ele vai se diferenciar? Bom, a gente precisa separar esse pedaço, né? essa conversa em pedaços. Um profissional, eu vou começar do mais fácil para o mais difícil. Pensa que a gente tem hoje um grupo de pessoas que obviamente é mais sênior, né? 40 a mais. Eu estou dando aqui um recorte etário, mas só para dizer que é uma figura que já está atuando aí no mercado de trabalho há pelo menos 20 anos, que tem todo um repertório construído na experiência da sua carreira, seja ela no marketing, seja ela no comercial, jurídico, seja ela na operação, enfim, você tem lá uma história que você aprendeu muita coisa. E aí, obviamente, tem os 50 a mais, os 60 a mais, quanto mais tempo você tiver de jornada, mais repertório, em tese, você tem. Qual era o grande paradoxo que existia do sênior, né? É que, à medida que você fosse se tornando mais sênior e o tempo fosse passando, era esperado que você tivesse mais limites tecnológicos. Então, é natural que os jovens tivessem mais adeptos à tecnologia. Com o advento da IA na potência que nós estamos usando, a barreira tecnológica acabou, porque você consegue construir softwares, você consegue construir vídeos, você consegue construir automação de processo com comando de voz. Então, eu não sei exatamente qual que é o comando, qual que é o botão que aperta, mas eu sei falar. Né? Uma vez que eu me coloquei verbalmente para poder dar um comando, assim como eu faria no assistente, eu passo a desbloquear a tecnologia. Então, o sênior passa a ter um valor muito maior. Eu acho que ele passa a ter... Os prompts sairão de algum lugar e eles saem de repertório de pessoas. Né? Então eu farei esse recorte. Os sêniors têm uma vantagem, porque a gente, inclusive, tende... Se a gente passa a ajudar as pessoas a entender que não tem mais bloqueio tecnológico, ou ele está muito diminuído, eu passo a usar... e a ter essas pessoas na jornada de carreira por muito mais tempo. Né? Então, pessoas às vezes estão com 70 anos, com uma cabeça absurdamente produtiva, 80 anos, mas ela tinha alguns limites tecnológicos que impediam ela de estar atuando, e agora isso é potencializado. Então, esse é um ponto que eu trago. Nós temos os júniores, que é a turma que está começando agora, né? A turma que está no primeiro quartil de carreira, está aí entre 20 e 30 anos, né? Seja na posição de estagiário, seja na posição de trainee. A gente tem um desafio, porque o tal repertório adquirido pelo sênior, ele vai ser completamente mudado agora. Né? Como é que você vai adquirir o repertório agora se a IA, como a gente chama, né? Que é na terceira pessoa, faz tudo para você? Então, você vai ter que... Por isso que é sempre um exercício de aprendizagem. Se você não se colocar numa posição de aprender... de uma maneira diferente. Então, você está sugerindo, Roque, que a gente volte para o caderno e para a calculadora para poder fazer a conta? Talvez eu esteja. Né? Você precisa entender o que está por trás do código. Por isso que eu estou falando muito dessa questão da utilização preguiçosa. Se você só está querendo ganhar tempo para fazer alguma coisa, você vai tender à média. Esse trabalho que você vai fazer, ele não tende a ser melhorado, ele tende a ser a média. Todo mundo... É só sair no LinkedIn que você vai ver que todo mundo agora é escritor, todo mundo é colunista, só que os textos são iguais, são os mesmos, né? Porque eles estão meio que na média. Ele dá um prompt com 1 ou 2 comandos e ele criou um texto que ele sequer sabe julgar se é bom ou não,
Porque quem julga se aquele texto é bom ou não é o ser humano. Você vai colocar algum texto em seu nome. Ah, mas eu já não escrevia mesmo, então eu achei que ficou mais do que bom. Pois é, quando você tem esse movimento de achar que ficou mais do que bom e você não tem essa análise crítica, você vai ficar colocando esses textos médios para poder pilotar. Então, assim, você precisará gastar um tempo na sua jornada de aprendizagem para poder gerar bons prompts, para gerar bons repertórios, para poder criar bons raciocínios, boas análises críticas. Então, eu separaria as pessoas nesse caminho onde você precisa, no sênior, pegar na mão dele para que ele possa entender que não tem mais esse bloqueio, por mais que ele ache. Né? Isso é místico até a pessoa entender que é muito mais fácil de fazer agora qualquer elemento tecnológico, porque ele consegue fazer isso com comando de voz, se ele quiser. E na do júnior, você tem que pegar na mão dele para mostrar como é que as coisas são. Né? Que ele não vai ter muita chance mais de saber o que está por trás do código, porque ele só está dando um comando e vê uma resposta que ele sequer sabe julgar se aquilo é bom ou não. Então, desafia a gente, como gestor de pessoas, a criar essas duplas. É o que nós estamos fazendo na Mater. Eu, particularmente, escolhi uma dupla. Eu estou no time dos 40 mais e me associei com uma dupla de 25 anos que a gente faz exatamente esse movimento, esse modelo de monitoria, um modelo de parceria. Eu ajudo quando eu preciso dar a dimensão de como é que as coisas funcionam, sobre aspecto de negócios, estratégia, finanças, tecnologia, o pensamento estratégico disso. Né? Então, como funciona um processo, como funciona uma empresa, o que faz ela melhorar, o que faz ela piorar, ele não tem essa referência. E eu uso ele, né? Tenho ele comigo para poder destravar todas as potenciais barreiras que eu tenha psicológicas para poder achar que aquilo é possível para mim. Numa dessas eu comecei a fazer coisas que eu era incapaz de fazer, né? Como construir séries, documentários, como escrever código e organizar sistemas, enfim. Então, eu não estou esperando que na minha carreira, já definida pela minha formação, enfim, como a gente via as carreiras antes, de que eu era capaz de gerar esses códigos, né? Então, eu acho que esse é o grande ponto ali. O barato é você montar times onde você vai ter que pegar na mão de alguém para levar ele do outro lado, porque ele não tem o repertório necessário, mas aceitar que peguem na sua mão para te levar do outro lado quando você tem o limite psicológico, né? O ser humano adulto, ele tem medo, né, do que ele não conhece. Então, esse é o grande ponto para mim que permeia a gestão de pessoas nesse momento que nós estamos vivendo. Trazendo essa visão de repertórios diferentes, co-criando ali ou duplando, enfim, para chegar num resultado. E aí eu fico pensando que a gente também está num momento de mundo de excessos. Excesso de informação, excesso de ofertas também. A gente até fica meio perdido, às vezes, na demanda real, qual é ela. E, nesse sentido, qual é, na sua visão, o lugar, é quase o ponto de iluminação assim, para o negócio entender aonde ele se diferencia, aonde ele vai garantir a sua diferenciação mesmo. Pois a gente tem observado nos estudos sobre inteligência que de 2010 para cá a gente tem tido alguns estudos, ainda é pouco tempo, né, um universo temporal pequeno, mas de que pela primeira vez na história a gente tem seres humanos menos inteligentes do que a geração anterior. De novo, chamando a questão da preguiça no uso da IA, ela vai te levar sempre a essa questão mais média. Então, se for fazer por fazer, você vai tender à mesmice, agora mais do que nunca, onde a diferenciação vai ser muito pequena, porque eu vou conseguir ter o que todo mundo consegue me entregar. O ponto que, para mim, né, eu acho que o que vai fazer uma empresa única, né, que tenha alma, que tenha realmente humanidade. Não, o que é a humanidade? Essa é a discussão. Se a IA vai automatizar tudo, seja lá o que for tudo, o que sobra? Sobra a humanidade, que
tecnologia não vai conseguir entregar. E o que é a tal humanidade? Né? Então, eu tenho algumas hipóteses, não tenho a menor ideia, estou buscando as minhas respostas, mas eu tenho algumas hipóteses. Eu acho que a primeira questão que faz a conexão entre as pessoas acontecer é você se importar genuinamente com elas. Então, você vai ter menos tempo para a tarefa, porque você vai conseguir fazer ela de forma mais automatizada, ou nem vai existir mais a necessidade sua nesse negócio, que sobra é a sua capacidade de se importar com os outros. Né? Então, é muito comum a gente falar de empresas que estão crescendo e atende mal o cliente. O cliente, que é quem paga a conta. Imagina o fornecedor, imagina o colaborador, que muitas das vezes o empresário ou a empresária não está ali, é como se fosse o mal. A gente tem hoje no Brasil um lugar perigoso de jogar empregadores contra empregados, e isso faz com que a gente, inclusive, é muito comum a gente encontrar, né, de um empregado de que o problema, o vilão da vida dele, a gente que trabalha com consultoria há muitos anos, é muito comum, você chega na empresa e fala assim, qual que é o problema da empresa? O problema é o sistema e o dono. Na cabeça dos funcionários. Na cabeça do dono é os funcionários e o governo. Com essa regrinha, você praticamente faz diagnóstico em todas as empresas brasileiras. Mas assim, vamos um passo adiante. Né? Será que eu, como colaborador, estou me importando mesmo com essa empresa, com essa pessoa que está correndo esse risco aqui? Será que essa pessoa que está liderando está lá correndo um risco por todos nós? Porque, no final, o empresário está correndo um risco. Será que eu estou me importando com ele? E assim também para a posição de empresário. Será que eu, empresário, estou me importando, né, com essa pessoa que está me ajudando a construir isso aqui? Ou ele é só o mal necessário? Será que com um robô autônomo, que não tem problema de justiça do trabalho, que não tem problema de Ministério Público, será que eu vou ter ele ou vou ter uma pessoa mesmo? O robô não tem necessidade de consumo. Então, se a gente for acabar com o emprego, se a gente acabar com todas a gente vai acabar com a economia e aí tem algumas teorias, né, de que podemos voltar à Idade Média, ou seja, o ser humano evolui, as cidades evoluíam muito. O Império Romano fez com que as cidades se desenvolvessem bastante tecnologicamente, mas o ser humano entrou numa decadência em si mesmo que deixou ela 1000 anos lá na Idade Média. E aí? Será que é disso que nós vai tratar agora? Tem gente que acha que não, que nós vamos viver num mundo onde a gente vai trabalhar menos e os governos vão gerar, né, junto com essas big techs que vão dominar transacionalmente as operações no mundo, que a gente vai viver por voucher, né? Não tem mais classe média. Tem muitas questões que estão sendo discutidas, mas assim, a minha hipótese principal é que torna a sua empresa única é você se importar genuinamente com as pessoas. É isso que vai fazer com que você tenha comunidades fortes, é isso que vai fazer com que você tenha conexões verdadeiras, é isso que vai fazer com que você tenha alianças capazes de gerar resultado coletivamente. Eu estou falando desse assunto desde que eu estudei teoria das redes, desde que eu estudei capacidades dinâmicas. Eu tô num viés... Assim, a Smart, empresa que eu fundei em 2010, virou Matter. Né? Ela evoluiu para o movimento de um ecossistema, porque eu já não acreditava mais nesse movimento e que estava sendo construído da individualidade das coisas. Então, nesse aspecto, me fez valer muito o estudo do Oriente de uma maneira geral. Eu fiquei muito curioso com essa informação, que na pandemia, os 50 países que mais mataram proporcionalmente, né, deixaram morrer. Aí a gente pode pensar o que aconteceu na pandemia. Nenhum era oriental. Os 50 países eram todos ocidentais. Então, tinha país nesses 50 rico e mais pobre, tinha países de culturas muito diferentes, tinha democracias e não democracias. Você tinha vários aspectos. Mas o que definiu essa reverberação, essa consistência estatística foi ela ser oriental ou ocidental. E aí, né, quer dizer, o que tem lá no Oriente que não tem aqui, o que tem aqui que não tem lá? O que eu tinha de hipótese era que o oriental se ocidentalizou, mas o ocidental não se orientalizou. Essa é a minha hipótese. Ou seja, o que acontece do lado de cá, os chineses, os japoneses, os coreanos, os taiwaneses, todos eles, né, entendem, né, se abriram para poder entender.
Mas nós, individualistas, nem sempre curiosos o suficiente, estamos fechados em nós mesmos. Então, é um pouco desse movimento. Quando eu vou à China em 2025, porque eu tinha muita curiosidade, eu nunca tinha ido, né, à Ásia, e aí eu consegui ver isso na prática, ver o que é 1 bilhão e 400 milhões de habitantes alinhados, né, de um sistema de funcionamento coletivo, é impressionante, né? Então, eu acho que orquestrar ecossistemas, orquestrar essa relação humana, ela vai exigir, né, da gente essa capacidade de se importar genuinamente. Tem a questão da liderança, que também é muito importante, mas quem vai seguir, seja lá em qual formato você quiser, se você não estiver se importando com as pessoas? Eu acho que esse é o ponto fundamental aí da pergunta. Então, como é que ficamos com a Mater nesse formato, né? Depois dessa transformação efetivamente que nós fizemos, né, de IA como pano de fundo de tudo que nós construímos, né? Todos os produtos, metodologias, toda a forma de atuar, a entrega, a proposta, né, do cliente. Então, a gente dividiu em 3 pilares: a Mater Learn, que é o Academy, né? Mater Academy, que é a nossa escola de IA, né? Uma escola que preconiza desenvolver seu processo de aprendizagem. Então, ela não é de ensinagem, sim de aprendizagem. Então, não é empurrar o conhecimento que o professor tem nos alunos, e sim criar no aluno a capacidade de aprender, né? Ninguém precisa de ninguém entregando o conhecimento. O conhecimento está disponível para todo mundo. O que a gente precisa criar é um sistema de aprendizagem, né, que a gente vai usando essas novas tecnologias que nós estamos vivendo. Então, esse é a parte de educação, né, para criar modelos cognitivos adequados de desenvolvimento. O Mater Service, né, que é onde a gente atuava como consultoria, agora a gente atua como serviço, como software, Service as a Software, onde a gente cria os planos estratégicos, a gente cria processos automatizados, mas usando já uma entrega em protótipos ou mesmo em aplicativos, em sistemas prontos, para que você possa ter um desenvolvimento, né, do que você pensou no seu plano e executar dentro dessa que a gente chama de guardrails, né, de gestão. E, por fim, a MaterTech, que é, uma vez que você tem lá um arcabouço de sistemas agora criados para além do seu ERP, do seu CRM, do seu MRP, seja lá qual for o sistema que você tem integrado no seu processo, que você possa colocar outros elementos que às vezes funcionavam em planilhas, que funcionavam em BIs complementares, para gerar de fato um código, né, proprietário de cada empresa, de cada negócio, para que ela possa criar vantagem competitiva. Então, a Mater passa por esse movimento de transformação, educação, serviço e tecnologia. Essa é a visão. O que é o AI Next? Que é um produto que eu gosto demais na Mater Academy. O AI Next é o exercício paulatino, sistematizado, né, de 1 hora por semana, onde você sai da faixa branca, depois você passa pela verde, depois você passa pela marrom e, por fim, a preta, onde você evolui. A gente usa a ideia da arte marcial por entender que é uma boa referência. A gente vai aprendendo aos poucos, você vai se desenvolvendo, você vai destravando. Cada faixa que você passa, você vai travando novos pacotes de conhecimento. E é muito legal, porque além de muito acessível, né, você consegue por R$250 por mês por pessoa na sua empresa, ou você no final pode até individualmente fazer, na pessoa física, você pode aprimorar o seu conhecimento um pouquinho a pouquinho, mas entendendo que isso vai te dando uma potência no dia a dia, porque você vai conseguindo colocar os exemplos. E lembrando que nesse exercício nosso tem também a monitoria, né? Que quando a pessoa, você vê que ela, nesse processo de educar o adulto, a gente precisa eventualmente de um empurrãozinho para poder destravar, então a monitoria também serve a isso. Então tem sido muito bem sucedido, o NPS muito alto, os clientes muito satisfeitos. A gente tem conseguido resultados incríveis com 3 meses, 4 meses, onde a pessoa só muda de faixa branca para verde
e ela já começa a ter, no conjunto de pessoas que está ali, mudanças significativas de pensamento, de entendimento, né? Não dá para ficar falando de transformar as empresas se a gente não transformar as pessoas. É uma analogia que eu tenho usado muito. Quando você faz uma imersão de um final de semana, nós temos também o AI Shift, é uma imersão de final de semana, é super legal, serve para destravar, né? Instrumentalizar e destravar ali para quem está se sentindo atrasado no processo, acho que é bom. Mas segunda-feira você tem que encarar esse volta à rotina, e a rotina tende a te engolir. Então, o AI Shift, ele destrava numa imersão, e o Next é o exercício de fazer você aprender aos poucos, mas de forma constante, para que você possa destravar seu pensamento e sua potência, né? Usando inteligência artificial. O que é o AI Next Prime? Alguns clientes nossos, com limites de tempo, precisa de flexibilidade de horário e sentem que no ambiente onde a sala é menor, mesmo que o AI Next funcione online, ele pensa que, poxa, se eu tivesse 4 pessoas, 6 pessoas, até 8 pessoas no meu caminho mais íntimo, eu consigo aprender melhor. Então a gente cria salas menores, como se fossem aulas quase particulares, para aquela pessoa com uma certa homogeneidade de conhecimento, né? Ela possa ter um ambiente seguro, onde ela se sente segura. Lembrando, gente, que no final o processo de aprendizagem do adulto, ele exige isso, né? O vencer o medo de errar, da frustração, isso faz parte. Diferente de uma criança que lida melhor, né? Por incrível que pareça, ele pergunta quando ele não sabe, né? O adulto finge que sabe, olha para ver no Google para ver o que aquilo significa. Então a gente precisa entender que pedagogia e andragogia são coisas muito diferentes. E aí estudar o processo de aprendizagem do adulto é algo que a gente fez muito para poder promover esses produtos. E o AI Next Prime, ele é exatamente isso. Ele é uma sala menor, né, que funciona online, onde você consegue acessar esse conhecimento de forma mais próxima, né, com o professor mais próximo, e aí a gente consegue também entrar nos conselhos, né, muito comum a gente usar isso em conselho das empresas, que são um número menor de pessoas, usar nas famílias, quando às vezes está falando de empresa familiar, os donos colocam, eu quero meu marido, minhas filhas, para poder compor isso aqui, está todo mundo no negócio. Então, eu acho que isso é um produto que tem crescido muito, a gente tem feito boas entregas com isso aí. E você, Bárbara? O que você está imaginando que vai ser esse projeto Mater Academy para nós e para você? Onde que está a ambição desse plano, desse projeto na sua vida? Bom, primeiro vou falar da minha visão das coisas que eu acredito no mundo, assim, que foi a primeira coisa que me impulsou. Eu acredito muito na educação como braço de desenvolvimento mesmo, transversal de uma sociedade. Para mim, aquela frase, eu já até te falei isso, que é ser um eterno aprendiz de Gonzaguinha, ela tá posta, assim. E talvez num contexto agora, quando a gente olha da IA, que é tão dinâmico, que é tão vivo, né? Essa era que a gente está aqui, que as atualizações elas estão acontecendo de maneira tão acelerada, nós vamos ter que sair das nossas vaidades e estar na posição de eterno aprendiz. Então, educação é um lugar que eu acredito firmemente, e a educação quanto essa que reconhece o sujeito, no sentido de aprendizagem, e não dessa dinâmica de imposição cansativa e que a gente sabe que não funciona, que no final as pessoas precisam realmente estar envolvidas com o método. E aí, quando a gente pensa, poxa, eu sou uma mulher de 32 anos, eu me pergunto toda hora, e aí?
Eu comecei minha vida profissional entendendo que é faculdade, pós e tudo isso, toda uma jornada desenhada, né? E, de repente, as coisas aceleram. E aí? Para onde que eu vou? O que vai acontecer? Porque eu estou fazendo coisa que um designer faria, pensando em IA. E coisas que eu não imaginava fazer. Então, o índice, como as coisas estão aceleradas, tem que ter um posicionamento muito estratégico para acompanhar. Então, no meu âmbito pessoal, Bárbara profissional, para mim, faz muito sentido olhar para um método onde eu estou, onde é vivo, é contínuo, é feito de pessoas para pessoas, com muito aprendizado e usando o melhor do que a inteligência artificial pode nos proporcionar, assim, de amplificação cognitiva. E também um método que reconhece o diferencial humano. Porque, e aí, aonde que, por mais que você trouxe assim, eu não sei ainda, não estou aqui definindo o que é a humanidade, mas o diferencial humano, ele conta muito para mim, na minha visão. Ele é o que vai garantir essa... Não gosto da palavra sobrevivência, que sobrevivência você nunca está vivendo, né? Mas é garantir essa permanência nossa mesmo em várias questões, não só... de saúde econômica, mas de saúde mental, porque se não tiver saúde física e mental, você não tem econômica. Então, é um ciclo, é um concomitante, assim. Então, isso me interessa muito. E aí, quando eu penso que a Mater Academy, ela vem com uma proposta de ser parte, como um conector dessa jornada de transformação social, eu acredito demais nesse caminho. E está para todos. A gente hoje estava fazendo uma reunião com uma empresa de logística e temos clientes do ramo de energia. E temos alunos, né, parceiros que são do ramo de comunicação e assim por diante. Tipo, está para todos. Então, é um movimento de mundo. E é muito interessante a visão de entender que a gente está olhando, trazendo a visão e auxiliando outras pessoas a conectarem com esse movimento. E aí, no âmbito de negócio, a gente teve aí... Nós temos vários booms e mudanças no tipo de empresas que performam e trazem resultado. E o ramo tech de IA, ele está posto já, que é um negócio de resultado. Então, acho que eu consegui passar nas esferas, assim. Eu queria te perguntar, você tá vivendo 30 dias de Mater, né? E você passou pelo processo de onboarding, que é um processo de muita imersão nesse ambiente de inteligência artificial, né? A gente tem um produto lá, o TD Mater, né, que é o Todo Dia, que é o treinamento de 1 hora por dia, e aí a gente acelera mais do que outras questões, né? Você coloca 1 hora por dia para falar, poxa, isso é muito importante. Isso faz parte do meu trabalho, faz parte do meu dia a dia. E, portanto, são dias úteis, mas aí você está falando de 22 dias úteis num mês. Depois de 22 dias úteis, né? O seu nível de maturidade em IA, o que você era capaz de fazer, o que você pensava sobre isso, versus o que você está fazendo 22 dias úteis depois. O que você pode contar para a gente? Bom, primeiro eu queria ressaltar aqui que essa é uma pergunta que nós escutamos muito quando vamos sentar numa mesa e apresentar a Mater Academy. E nós temos na Mater Academy o AI Scan, que é um diagnóstico aonde a gente roda com as pessoas, com quem está entrando no ecossistema, para a gente entender o índice de maturidade no início e também avaliar após, por exemplo, um EA Shift, uma faixa, para entender como essa pessoa progrediu. Então, essa questão de pegar na mão, ela realmente acontece. E aí, quando eu olho
agora para minha visão, para os meus desafios do dia a dia, né, em âmbito profissional. Eu sou uma pessoa muito do aprender fazendo. E aí, eu já usava, eu usava, não pensava usava IA para várias questões da minha vida e tudo, e sempre me surpreendendo com o potencial dela. Mas tem um fator que muda muito a chave, que é quando eu começo a entender o por detrás. Então, é muito interessante porque, por exemplo, meu chat GPT já era personalizado, que é um dos aprendizados que você tem na faixa branca de personalização, de como que você direciona melhor a IA, né? Não a IA generativa, não necessariamente o GPT. Mas eu entender que a IA é uma tecnologia de propósito geral mudou para mim a chave. Então, tem conceitos e tem formas que elas estão agregando muito e trazendo um aperfeiçoamento da minha tomada de decisão, de eu entender a capacidade. Então, tem uma modulação aí. E o que eu diria hoje é que, no final, é a frase que eu te disse quando eu te conheci. Eu não sei um monte de coisa que eu preciso saber e eu ainda vou ter que aprender um monte, ainda mais tratando de IA. A gente até falou isso hoje, né? Que o aprendizado é contínuo, não é sobre peguei diploma e pronto. É verdade. É por isso que, quando a gente fez um movimento da Mater, e eu todo ano escrevo, né, uma carta para o ecossistema, e para mim a gente que tem mestres, doutores, né, a consultoria, que é o nosso DNA original, ele sempre remete a esse preparo acadêmico. Eu continuo acreditando, né, de que a gente precisa se preparar. É claro que as escolas hoje precisam, né, olhar para si mesmas e ver o quão desatualizadas elas estão no seu processo de aprendizagem, mas eu acredito em repertório, então eu acredito em desenvolvimento intelectual através da academia. Mas eu confesso assim, que na virada do ano de 25 para 26 eu precisava de menos professores, né? Meus mestres e doutores, eu estava falando muito para eles também, sócios, e consultores, né? Conselheiros, menos professores e mais alunos. Se tudo está sendo inventado agora, coisas novas vão ser criadas, coisas antigas não vão existir mais. Você está fechado, preso no seu modelo anterior de como é que funcionam as coisas, não vai te ajudar. Então tem o aprender e tem o aprender a aprender, né? Então esse reaprendizado ele é muito importante. E quando eu te pergunto isso, eu queria agora saber na prática, assim, o que você viu, assim, sei lá, seja em termos de tempo, seja em termos de alcance, profundidade, seja em termos de ferramenta que você conseguiu acessar um mês depois de TD Mater na sua vida. Então, vamos colocar aqui que até então, antes de entrar, eu usava... Como Google? Somente o chat GPT. Eu não diria que eu usava como Google, não. Já te dado um passo além. Mas eu ficava muito... Era um fluxo maçante, principalmente em tarefas mais complexas, tipo desenvolver um planejamento estratégico, uma identidade visual, porque era maçante, aí alucinava. Então, eu não estava sabendo conduzir ela devidamente e também sem entender qual era a minha escolha ali. Qual que eu deveria usar. Fiquei muito presa no universo do GPT. Mas sim, pode dizer meio Google e meio um pouco mais com mais visão assim do contexto. Um Google com Canva, vai. No final eu trabalhava no Canva e ele me indicava assim, eu ia apurando. Mas nesses dias a IA se tornou algo vivo, assim. Então, eu passei a usar muito mais ferramentas, ou pelo menos conhecer. Então, eu diria que meu leque aumentou consideravelmente, entendendo que e aí, posso citar nome, mas eu acho que nem é sobre nome. É entender que
em cada momento elas têm um diagnóstico diferente de performance em algum tipo de atividade, tipo, seja de pesquisa, seja de criação de imagem. Mas eu já criei todo um conteúdo de business plan, um site, uma campanha de out of home, uma identidade visual, eventos, missões internacionais. Essa parte textual já era algo que eu vinha, mas para mim o mais fantástico foi a parte de... Como eu sou uma pessoa muito do visual, eu consegui traduzir isso visualmente e de uma maneira muito rápida, com o comando certo, com a IA certa e conseguindo apurar. Outro dia a gente fez um design sprint para desenhar a plataforma, né? Então, foi um trabalho colaborativo, mas eu nunca tinha feito um trabalho assim, conduzido por uma IA, que seria algo que duraria muito mais de um mês, e a gente, por enquanto, gastamos 4 horas. Isso é muito louco, né? Assim, nós estamos falando de 22 dias de treinamento, 22 horas colocadas sua ali, para que você possa... nós estamos falando de coisas muito relevantes, né? É muito intenso, é muita capacidade colocada, mas são plataformas criadas, foram campanhas publicitárias que estão indo para off-home ou para online. Estão falando de desenvolvimento de business plan no plural, porque foram 3 planos de negócios novos de interações, a construção de missão internacional. Assim, é um mês, né, que dá gosto, né, porque assim, puxa, muita produção, muita coisa sendo construída, que obviamente é liderada, né, por você, mas na utilização das pessoas, que a gente sempre tem, mas é muito rápido quando você não tem preguiça de preparar aquilo para aquilo se desenvolver. Então, essa é a beleza da conversa. Assim, o TD Matter ele é algo corajoso, porque você tem que parar, em tese, mas está tão corrido, como é que eu vou parar essa 1 horinha a mais? Né? Tem empresas que estão tendo coragem de parar mesmo o horário de trabalho, que é o que nós fizemos, né? Então, é horário de trabalho. Tem gente que está disponibilizando para a noite, para fazer à noite, né, como se fosse um curso de extensão. Tem gente que está buscando no final de semana, seja lá qual for o seu lugar. Mas todo dia, né, em horário de trabalho, ele dá uma sensação do seguinte, gente, a gente vai parar de ficar falando. O brasileiro gosta muito de falar que gosta de investir em educação, que o governo deveria investir. Acho que não tem nenhum brasileiro que você perguntar que não concorda com essa frase. Você não acha que o governo, né, que lá os políticos precisam investir em educação? Dificilmente você vai encontrar alguém que vai discordar de que precisamos investir em educação. Mas quando você tem a oportunidade de investir, você na sua, você faz. Né? Então, essa é a conversa. Você prefere gastar, às vezes, com coisas que não têm nenhum valor, para poder gastar R$250 por mês por pessoa. Será que você, empresário, fala, não, tem que investir em educação, mas assim, você não está disposto a treinar? Eu entendo que treinamento antigamente era complicado. Você manda um treinamento, aí você cria momento. Sem método, às vezes, não funciona. Por isso que esse processo de educação por ensinagem, eu acho complicado no mundo de hoje. Mas o por aprendizagem, eu acho que pode ser o grande ponto, porque você começa a formar novas pessoas, né? As pessoas vão realmente se transformando. E quando eu falo que 22 dias é muito pouco tempo para fazer tudo isso, e tudo isso junto, né? Você não parou para estudar. Você estudou, produziu, né? No processo de aprendizagem, onde você vai fazendo, aprendendo, estudando, aprendendo, e conseguir construir coisas relevantes. Isso ainda no processo inicial. Imagina quando isso torna a faixa preta e quando você, de fato, pensar e... o céu é o limite. Essa é a visão, assim. Eu tenho tido essa impressão assim de não só comigo, porque quando você vive é muito legal, né? Porque você começa porque a gente duvida até a gente ver acontecendo com a gente, mas aí começa a ganhar a coragem de também encorajar os outros, a coragem de encorajar os outros a fazer o mesmo movimento. Cara, você precisa de passar esses 22 dias para você entender o que eu estou entendendo. Invariavelmente não tem ninguém que está ficando para trás, está todo mundo entendendo, né? O que rola. E
Eu acho que tem uma coisa muito interessante nisso, porque acaba que eu tendencio muito para a área de marketing, essas visões. O profissional de marketing, né, o designer, se ele souber IA, ele vai fazer coisas esplêndidas, assim, inimagináveis. E hoje, como eu sei que com o IA eu faço coisas que, por mim, já não é o esplêndido, mas é funcional, eu quero contratar um profissional que saiba usar, porque eu sei que a potência dele vai ser muito maior. Então, eu acho que tem essa questão também, assim, das pessoas entenderem, né, independente das profissões, que com IA elas vão alcançar resultados e performar e tudo muito melhor, assim. Então, eu acho que tem esse fator que é importante. Eu quero contratar um designer que saiba usar IA. Isso. Eu tenho usado o seguinte: se você, eu não sou médico. E se você, eu acho que qualquer profissional que desafiar o outro, que é o profissional da cadeira, que estudou, sem usar IA, e você usando, você está em vantagem sobre ele. O que eu tenho falado é o seguinte: sem usar a competência do médico, ou do advogado, ou do consultor, é maior que a sua, porque ninguém está usando. Se você usar e ele não, fica difícil. Eu estou falando da minha área, para não... acho difícil eu me defender sem IA com alguém usando, mesmo eu sendo um estrategista de negócios, alguém usando IA. Eu acho que eu tenho uma desvantagem enorme se a pessoa souber usar, né, IA, souber pensar IA. Agora, se eu estiver comparando um médico, um advogado, um engenheiro, um consultor que usa versus um leigo que usa, a distância aumenta significativamente. Então, isso tem sido referência de alguns estudos científicos e eu tenho visto na prática. Que é isso, você está falando que um designer que não usa, que ainda está no modelo mais manualizado, mesmo que ele use os seus sistemas... Porque ele vai para um GPT ali, uma coisa simples, né? Então, assim. E assim serve para o videomaker, e assim serve para o médico, e assim serve para o advogado. Então, seja qual for a sua né? A gente está mudando, está criando lá na Mater alguns modelos específicos para algumas atividades específicas. O direito é uma delas, né? A área de saúde é outra delas. A gente está tentando usar, né, modelos de muito desenvolvimento científico, médico, com a utilização da inteligência artificial para poder ajudar nesses modelos, né? Criação de protocolos. Aí é uma potência muito grande, né? Porque eu estou usando o próprio médico aprimorado. Então, eu acho que esse é o grande ponto da visão. Assim, além de você dar a chance de você que não tem aquele conhecimento se acessar. É legal eu conseguir fazer um documentário. É claro que ele não pode ser comparado, ele não ganhará o Oscar, o Globo de Ouro, né? Mas eu não estou buscando ganhar o Oscar ou o Globo de Ouro com o meu documentário. Eu quero só, às vezes, fazer um vídeo interno para que minha turma entenda o que nós estamos falando. E eu passar a conseguir acessar esse tipo de conhecimento é muito legal, né? Ele empodera a gente. Quando a gente faz uma coisa que a gente não era capaz de fazer, você se empodera daquilo. Então, eu acho que tem uma questão de se importar, que eu tô dizendo, que é fundamental, sabe? Eu queria perguntar... o que é esse negócio de não ficar ninguém para trás? O que é esse Mater Academy que não deixa ninguém para trás? O que significa isso? Então, parte do pressuposto de se importar, né? Quando a gente abre uma turma, quando a gente vai iniciar um projeto com algum parceiro, a gente realmente vai com intenção, importa. Então, se a gente combinou que essa turma vai formar no faixa branca, essa turma precisa formar no faixa branca. Ela vai ter acesso, as pessoas vão ter acesso à metodologia, às aulas, a curso gravado, à monitoria. Ela só não vai se ela não se dispuser a se colocar na condição de aprender, porque isso é importante, né? A gente não consegue pegar
Mas, querer pelo outro. Exatamente, mas do lado de cá, no que a gente oferece, é realmente uma jornada perto, próxima, que ela acontece para que a gente realmente veja os resultados, as pessoas alcançando. Então, como que a gente trabalha isso? Toda turma vira uma comunidade, então existe muita troca das atividades, do que é passado. Você vê que cada turma tem um contexto diferente da outra, então a gente também olha para nivelamento, né? Por isso o AI Scan. Uma outra questão também que nós nos preocupamos muito com os conteúdos das aulas, a forma que eles são passados, para ficar exatamente um método de aprendizado. São aulas com aplicações, isso é muito importante. Então, todas as atividades têm... isso eu estou falando muito do AI Next, que é o nosso core, assim, né? Mas ele... esse formato, ele inspira todos os outros. Mas... Então, aplicação, contexto real, é uma metodologia viva. E a gente vai acompanhando, né? Tem as pessoas que estão na Mater Academy que vão acompanhando como está a desenvoltura desse processo no cliente. Tem os métodos de AI Scan antes e AI Scan depois para avaliar as aplicações que a gente pede. A gente acompanha a presença nas aulas, dúvidas, monitorias. Então, tem acesso. As pessoas que optarem por entrar no ecossistema, elas vão ter acesso ao ecossistema mesmo. E quem não pode pagar? Então, isso é uma coisa muito legal, porque o nosso acordo para realmente não deixar ninguém para trás é que a cada 5 pessoas, uma não pague, uma seja bolsista, né? Dentro de uma pessoa que realmente não pode pagar e ela deseja ter o acesso. Então, de fato, ninguém fica para trás. Basta querer. A gente tem uma visão sobre isso, né? De 1 em cada 5 alunos do Mater Academy é bolsista, porque muito se discute em relação a o que vai acontecer com os empregos, o que vai acontecer com as pessoas, para onde elas vão. Tem vários pensamentos, mas a gente acredita que não é a IA, né, na terceira pessoa que vai tomar essa história, né, vai tomar o emprego. É a pessoa que usa IA que vai tomar o seu emprego, né? Então, sabendo que o grande processo de aprimoramento ele causa essa transformação, tem gente que não vai conseguir acessar, né? Tem gente que... E aí a gente acredita que seja lá quem for, que estiver nessa situação, a gente precisa de se colocar para ajudar. E aí, em vez de a gente ficar só falando, né? A gente está num mundo de narrativas, tanta gente falando e tal, a gente precisa sair do lugar da narrativa e passar a fazer acontecer, né? Então, na Mater a gente tem isso como mantra, a gente realmente é de hands-on, põe a mão na massa, e não deixar ninguém para trás. Preconiza também que a gente possa se esforçar, né, em trazer gente, enfim. Se você que está ouvindo esse vídeo não pode pagar, né, gostaria de ser bolsista do Mater Academy, clica aqui no nosso formulário de inscrição, no nosso application, no nosso formulário, no nosso questionário, para que a gente possa acessar você e colocar você nos nossos programas, porque a gente sabe que essa discussão do acesso a tudo isso, ela vai elitizar cada vez mais quem tem condição também de pagar por esse movimento, não só de se educar, mas também de fazer sistemas e poder contratar tecnologia. E se você não pode, né? Então a gente entende que no Mater Academy a gente tem esse compromisso. Compromisso que não é uma política atual, assim, é um compromisso de estatuto mesmo. Assim, a gente sempre vai ter essa visão para que a gente possa fazer a nossa parte. O mundo está muito cheio de gente falando como é que os outros têm que se comportar, mas tem muito pouca gente querendo fazer né, aquela coisa acontecer. Então a gente gosta desse modelo de ir junto. Então não fica para trás nem quem não pode pagar, essa é a visão, né? Sim, exatamente. Acho que... E a gente ainda gera um valor quanto sociedade que eu acho que é muito legal, que é ter perfis diferentes, se aprendendo mesmo como
pensar com IA. E isso, lá no início da nossa conversa, você trouxe muito essa questão, né, o perfil sênior com júnior, aonde cada um soma. Vai em encontro com uma frase que eu acredito muito, que a nossa soma multiplica. Então, acho que faz muito sentido quando a gente vê esse ecossistema e as comunidades, cada turma se formando e trocando entre si. Uma coisa que me perguntam muito com relação e na prática, Rock, vamos, beleza, entendi o papo, mas assim, na prática, o que tem sido feito? Eu gosto de dar exemplo, porque o exemplo materializa, né? A gente está usando num modelo de desenvolvimento do escritório de advocacia um processo de aprimoramento de minutas, né? Um escritório que apoia fundamentalmente no direito comercial, no direito empresarial, e aí tem muitas minutas para cá e para lá, apoiando compra e venda de negócios. E aí o advogado que está acostumado a pegar seu modelo, vai lá no Word, pega o seu modelo de minuta, compartilha, coloca nos seus instrumentos. A gente criou o agente em duas IAs separadas, uma que é a IA que aprimora o pensamento desse advogado, que traz todo o treinamento do que ele faz, quais são as minutas padrão, o que ele usa. A gente usa Notebook LM, Claude, a gente usa algumas integrações nesse ponto, gerando um agente que gera essa minuta, como se fosse a minuta pró-cliente dele, mas gera em outra plataforma a minuta da outra parte. Então você cria um exercício dentro de casa do que você se aprimorou a fazer, mas qual é, né, esse advogado mais exigente à luz das várias outras questões, né? Porque você tem que defender que lado que você está, do contratado, do contratante. Então, a partir do confronto desses dois agentes, você consegue fazer uma proposição de modelo jurídico, né? Muitas das vezes, os bons advogados, eles não são os que te entregaram a minuta com mais ou menos cláusula, e sim aquele que aprimorou qual que é o seu melhor modelo jurídico. Os grandes advogados que eu conheço e trabalho, eles trazem isso, né? Então, só para fazer a minuta está tudo bem, mas qual é o modelo jurídico a usar? Então, você já chegar com esse confronto de minutas criado nos seus agentes, onde você pode ter opções de modelo e quais são os ganhos e perdas em função de jurisprudência. Isso é bem diferente de você fazer reuniões, valorizar esse tempo, né, qualificado e às vezes caro do advogado. Então a gente tem esse modelo. Nós estamos começando um trabalho, dando outro exemplo, com médicos que têm protocolos específicos de melhoria, né, na medicina. Então ele cria esses protocolos e entendendo que esse protocolo sendo seguido em ambulatório, hospital, consultório, você vai gerar uma predição melhor, né, que é o melhor modelo da saúde, que é quando você não adoece. Então isso era obviamente tudo isso baseado em artigos científicos, com muito estudo por trás disso, mas isso era um exercício, um trabalho intelectual que confunde um pouco da intuição desse médico que conhece essa, né, então processar isso era difícil, né? Nem sempre os médicos têm à sua disposição grandes empresas de tecnologia. Os grandes grupos sim, mas um médico que às vezes tem uma pesquisa extensa no que está fazendo, mas tem um consultório, uma clínica pequena, ele às vezes não tem disponibilidade de um grande orçamento de tecnologia. Agora ele pode fazer isso, ele pode montar um squad de desenvolvimento dentro da sua clínica para poder dar vazão a todo esse conhecimento científico que ele tem. Então ele passa agora a acessar de forma muito mais rápida sistema criado por médico em semanas, para não dizer dias, onde ele coloca todo esse conhecimento, né, de protocolos feitos ao longo de uma vida inteira, 20, 30, 40 anos de experiência, e confrontar esses casos. Enfim, tem toda uma discussão, né, que é muito importante na medicina, né, a questão da LGPD, do prontuário médico, mas nós estamos falando de criação de protocolos. Então, super adequado, a gente tem usado isso para poder aprimorar e criar esse médico mais eficiente, inclusive para além da caderneta do médico para avaliar, né,
ele tem conseguido se otimizar. Então, trazendo alguns exemplos do que tem funcionado aí, de áreas que são importantes e que às vezes é inesperado, né? Porque você às vezes acha que você está diante de que você não é um grande escritório de advocacia, que você não pode ter acesso a isso, ou que você não tem uma clínica muito grande, ou não tem um hospital, ou não tem uma rede de hospitais, que você não pode ter essa discussão. Mas, de novo, tenho visto isso quando passa por educação, serviço e tecnologia, né? Essa integração entre essas 3 partes é fundamental para isso acontecer. Me dá uma sensação também que essa automação com decisão direcionada, ela gera oportunidades para a gente também fazer atividades que até então a gente não tinha tempo. Que são atividades valiosas dentro de um ecossistema empresarial, mas que muitas vezes são deixadas de lado. Tipo, enfim, o que me veio na cabeça aqui foi, às vezes, o quanto que esse lugar de você sentar, fazer um brainstorm, trocar, escutar as pessoas, ele é um lugar valioso, mas que ele está muito escasso, porque a gente não tem tempo de escutar, a gente não tem tempo de qualidade. Outro dia eu estava escutando um pouco, porque tem uma matéria que eu acho que a gente vai precisar endereçar muito agora, que é a neurociência, assim, dentro dessa perspectiva de avanço tecnológico, de cuidado mesmo com o corpo, com o cérebro, dentro dessas visões. Quando a gente fala que a população sai a evidência de que há um retrocesso de conhecimento. Então, acho que tem várias coisas que a gente vai precisar ficar ligado. Eu tenho andado muito ligado em neurociência. E uma das coisas que eu estava lendo é sobre esse lugar de multitarefas, né? Eu trabalhei em grandes empresas privadas e era comum você ser multitarefas. Então, o que mostrava o retorno do meu trabalho se eu estou respondendo o WhatsApp aqui, falando com você aqui em outra reunião. Teve vezes que eu estava fazendo 3 coisas de uma vez. Mas o quanto que isso... a gente perde qualidade, a gente perde critério, perde força de decisão. Então, quando eu falo, né, retomando o eixo de pensamento, quando eu falo sobre acessar atividades que a gente não tinha tempo, é também sobre ter tempo de qualidade, aonde a gente vai realmente aplicar de maneira mais assertiva o que precisa ser feito. Eu tenho pensado muito sobre isso, assim, sobre como desenvolver melhor esse grande laboratório cerebral que a gente tem para ir usando. A IA, ela precisa ser uma ferramenta. Olha, eu falei tudo errado, né? Usando e ferramenta. A IA já pode colocar aquele pi, sabe? Quando Erro de gravação. Erro de gravação. Porque isso que aconteceu é muito legal, porque esse é um ato falho que todos nós vamos ter, porque todo mundo partiu desse lugar. Por isso é tão legal o que nós estamos fazendo. Nós ouvimos isso hoje de manhã de um cliente. Ele começou a conversa, ele falou assim, porque a turma aqui tem que entender, Roque, que a IA é uma ferramenta. Na hora que ele falou isso, eu já baixei a cabeça. Eu já falei, bom, como é que eu vou? Eu falo no início, eu falo já agora ou eu espero até o final para falar? E eu tomei a palavra, falei, cara, eu preciso que a gente resete esse início. Não é uma ferramenta. Não é uma ferramenta. Ele é um modelo cognitivo. É claro que você pode usar como ferramenta, né? Claro que pode. Então, quando eu falo não é muito provocativo e com muita humildade. A gente não quer passar nenhuma imagem de ser arrogante. Claro que você pode usar como ferramenta. Você pode usar muita coisa como ferramenta. Mas não é isso. A gente acredita que isso é o que te leva a demorar para entender. Tu está falando uma pessoa que está usando há 4 anos, que está implementando. Eu não posso ser acusado de ser negligente com esse tema. Tem 4 anos. Sei que tem gente que está há muito mais tempo, mas assim, pós-pandemia, onde isso começou a ganhar velocidade, a gente foi early adopter total. Não criamos a nossa IA generativa, né? Mas somos early adopters, assim. Temos
tivemos coragem de experimentar. Mas eu gastei 3 anos experimentando do jeito errado, usando como ferramenta. Então eu melhorei a forma de fazer uma apresentação, eu melhorei a forma de fazer um planejamento estratégico, eu melhorei, claro que eu melhorei, fiz mais rápido. Mas transformar isso, não só na capacidade de fazer, mas também transformar o cliente, que é o que no final do dia interessa, dele fazer a transformação do que ele está fazendo lá, seja lá qual for o ponto, se ele quer expandir, se ele quer fazer M&A, se ele quer reduzir custo e ajustar a rota, só consegui ajudar e fazer isso quando eu passei a pensar IA e não mais usar IA. E aí é legal você contar o seu relato, e acho que tem 2 pontos aqui que são importantes, né? Um que pensar com IA é muito claro para mim, mas tem ainda os vieses culturais que a gente vai precisar ir avançando, assim, né? Tem esses desafios. Casca de banana. E o outro ponto que eu queria puxar é que essa sua experiência da viagem é muito interessante porque você fala, tem 4 anos e você foi para a China ano passado. Então, tem mais ou menos 1 ano. Isso. E aí, pelo que você conta, foram mais ou menos 2 meses de mudança mesmo dentro do ecossistema Mater. Total. Em quanto tempo você fez seu software? Eu fiz 3 horas. E foi em qual ano? Eu tinha voltado da China, foi no ano 4. Foi no ano 4. Mas foi 2 meses depois de eu voltar da China. Então, assim, é por isso que eu falo, enquanto eu fiquei remoendo como ferramenta, distante, achando que era um assunto de alguém, porque esse é o grande ponto, Bárbara. Enquanto eu achei que isso era assunto de um sócio, assunto da minha área de tecnologia, que é esse o grande problema. A gente está falando de tomadores de decisões que estão afastados desse campo tecnológico. Tecnologia nas empresas, está no campo do centro de serviço compartilhado. Está na área de gestão, está na área de back-office. Não tem ninguém colocando tecnologia, ou poucas empresas colocando tecnologia como core business. Então, nós estamos falando disso agora. Né? Nós estamos falando de... E aí, é só você ir, a gente tem estudo a gente tem lá no Smart Data 8.000 balanços, né? Que são as empresas que são obrigadas a publicar seus balanços ou aproveitam para publicar. Né? Nós temos listadas 450, mais ou menos, e temos 8.000 balanços de outras empresas que estão lá divulgando. Você vai ver que aquelas que têm tecnologia como core, elas estão em qualquer setor. Estou falando do setor imobiliário, que é considerado um dos setores menos tecnológicos, vamos assim dizer, mais manuais, né? Mais artesanais, diria eu. As empresas que estão listadas e estão com um movimento avançado tecnológico, coloca a tecnologia como ponta, ele dá mais resultado na última linha. Nós estamos falando de lucro líquido, né? Nós estamos falando de valuation, né? De valor, valor da firma, né? Então, é muito importante ter essa visão. Então, e aí você falou de viagem. Eu queria trazer esse tema das missões. Depois que eu volto, eu entendi... Eu sempre achei um pouco de distração, tá? Sendo muito sincero. Eu achava que viajar era uma oportunidade de você aproveitar e descansar. Então, essas missões empresariais era algo que eu tinha mais resistência. Mas ao longo do tempo, inclusive por entender que alguns clientes e amigos estavam fazendo isso muito bem, aproveitando inclusive muitas oportunidades, então em função disso, estudei muito e entendi, inclusive na teoria das capacidades dinâmicas, que o sensing, né, lá nós estamos falando de sensing, seizing, transforming. Sensing é a capacidade de ler o ambiente, seizing é aproveitar as oportunidades que esse ambiente gera, e transforming é quando você pega tudo isso e transforma e muda de patamar. Então, o sensing, que é a capacidade de ler, as missões são significativamente importantes. Mas eu não tinha vivido isso na pele nessa dimensão. Então, a gente, na Mater, criou, inclusive, a área de missões, onde a gente vai... a nossa intenção é levar pelo menos 2 missões na China por ano, uma no primeiro e uma no segundo semestre. A gente tem a área de missões eu fui esse ano no SXSW, já nessa nova fase, entendendo que eu precisava me experimentar em outros caminhos. E a gente certamente vai fazer esse movimento para 2027 e estamos nos estruturando para isso, para que seja realmente algo especial. A gente
teve lá e realmente acessou. Então, Estados Unidos e China são, de fato, 2 grandes polos de tecnologia e de vanguarda do que está acontecendo nessa transformação do mundo, não tem como não ir. A gente vai participar pelo 3º ano seguido do Hacktown, que é um evento que acontece, um dos grandes eventos de inovação que acontece no Brasil. E vamos pelo 3º ano, ganhando força nesse movimento de estar lá em Santa Rita do Sapucaí. E aí não só mais agora indo para poder participar e palestrar, mas também para levar gente que precisa conhecer esse ecossistema, porque a gente às vezes fala de China, mas a gente tem nem de Minas Gerais, ou aqui dentro do Brasil, né? Em qualquer lugar, em vários outros lugares que tem grandes eventos, a gente não consegue fazer esse movimento acontecer. Então, esse exercício de você... E aí o convite para os nossos clientes, né? Empresários e empresárias que às vezes estão ali achando que alguém eu tenho que mandar alguém do meu time para ir, se permitir gastar seu tempo, né? Tempo é unidade de vida, a gente sabe o tanto que tempo é fundamental, mas gastar seu tempo para poder se abrir e se transformar, porque a questão é que uma vez que você vê a verdade, você não desvê. E lembrando que verdade tem seus pontos de vista, mas nesse caso é fundamental que você bote o olho mesmo no que a gente está falando. Eu escrevi um artigo quando eu voltei da China, que tive em 2030 e voltei. Como foram meus últimos 5 anos, né? Então, em vez de eu contar como eu esperaria que fossem os próximos, de 25 a 30, eu fiz de lá para cá. Eu acho que é uma provocação. A sensação de ter ido em 2030, que eu acho que a gente chegará. No Brasil, a gente tem um delay em relação a essa questão tecnológica, e precisamos, inclusive, conversar sobre isso. O que vai ser do Brasil com esse delay, se ele continua, né? A gente vai ter, como país mesmo, menos chance. Tem muitas coisas legais acontecendo no Brasil, mas a gente precisa encarar isso de forma mais definitiva e transversal na sociedade. Na China, IA é ensinada na escola a partir dos 6 anos de idade, então aqui nós estamos falando de proibir o uso na faculdade. Então, assim, é complexo, né, o ambiente que nós temos aqui no Brasil, mas assim... É sobre isso, a gente precisa de ir lá ver para poder entender. Então, missões dentro da Mater, encabeçada aí pelo Mater Academy, tem esse viés da gente realmente... para transformar o olhar de quem decide, ir lá ver e já voltar com isso meio caminho andado. Essa é a visão. Isso é muito legal, porque quando a gente fala de ecossistema, a gente está falando sobre um espaço que você tem... No caso de negócios, diferentes perfis, diferentes habilidades, pessoas. E a ideia da jornada Mater Academy é muito essa, né? Você tem as missões, que é para uma decisora, um decisor, assim, que realmente precisa depois descer isso. Você tem o IA Next, que a gente consegue fazer para todos os tipos. É muito legal porque a gente abriu uma turma agora que a gente tem desde a equipe comercial jurídica, a gente abriu até o manipulador de escavadeira. Legal. Então, assim, o operador de reta escavadeira. O operador o CEO, o CFO da empresa, ele fez a primeira trilha ele sozinho, achou tão legal que ele falou, cara, eu quero dar a oportunidade da faixa branca aí para todos os meus colaboradores. Então, a gente dividiu 2 turmas para a gente contextualizar um pouco mais as áreas, mas a gente tem todo tipo de pessoa tendo essa oportunidade. Então, é muito legal isso. E é exatamente assim, a gente, dentro desses programas, a gente está tomando muito cuidado para que ele seja efetivo para cada perfil e para cada necessidade. Agora eu quero que você olhe para essa câmera aqui e faz um call to action bem legal do Mater Academy para você poder chamar as pessoas para poderem entrar na sua escola de IA. Posso fazer primeiro? Pode. Você que está me vendo agora e está na dúvida de que o dia que você começa a estudar IA de uma maneira definitiva, e aí o convite é para vocês colocar no processo de aprendizagem. Então, o seu momento chegou, é agora. Você vai clicar aqui e acessar a nossa inscrição para o AI Next, que é o nosso programa de desenvolvimento online. Acontece em vários momentos do dia, tem várias turmas abertas.
você vai poder participar. Você vai gastar 1 hora por semana, é muito pouco tempo que você vai investir para fazer um aprimoramento muito significativo na sua carreira. Então a hora é essa, chega mais, clica aqui, apresente-se, porque a aula começa já. Valeu! Se você quer se diferenciar quanto profissional e quanto negócio, pensar com IA não é uma opção. Vem com a gente na Mater Academy aprender como trazer a IA como braço cognitivo no seu dia a dia. Se você está usando IA, você está errado. Você tem que pensar IA. E essa é a conversa que nós estamos querendo trazer para você. Clica aqui que a gente vai te explicar exatamente o que a gente está querendo falar.